Olá, meu nome é Maria Cândida e vou começar a ler com vocês a continuação do 15º capítulo do livro A Princesinha. A verdade é que Ermengarde não sabia nada do lado da vida, por vezes quase insuportável no sótão, e não tinha uma imaginação suficientemente vivida para retratá-lo por si só. Nas raras ocasiões em que conseguia chegar ao quarto de Sara, ela apenas via seu lado empolgante transformado por coisas de faz de conta e pelas histórias contadas. Suas visitas eram parte de uma aventura, e apesar de Sara às vezes parecer bastante pálida, e não se podia negar que ela emagrecera bastante, seu espírito jovem e orgulhoso não admitiria reclamações. Nunca conversara que, às vezes, estava quase morrendo de fome, como naquela noite. Ela crescia rapidamente, e as constantes caminhadas e corridas para todo lado deixaram-na com fome, mesmo se ela fizesse refeições mais nutritivas, abundantes e regulares do que a comida ordinária e pouco apetitosa que lhe ofereciam em horários os mais estranhos, de acordo com a conveniência da cozinha. Ela ficava cada vez mais acostumada à aflitiva sensação em seu jovem estômago. Imagino que os soldados se sintam assim quando estão em uma longa e exaustiva marcha. Sara dizia constantemente para si mesma. Ela gostava do som da frase longa e exaustiva marcha, que a fazia se sentir como um soldado. Também tinha uma excêntrica sensação de ser a anfitriã no sótão. Se eu morasse em um castelo, justificava ela, e Ermengarde fosse a dama de um outro castelo e viesse me visitar, acompanhada de cavalheiros, escudeiros e vassalos a cavalo, e flâmulas tremulando, eu desceria para recebê-la ao ouvir o som das trombetas soando na ponte levadiça. Oferecia banquetes no salão e chamaria menestréis para cantar, atuar e contar histórias. Quando ela vem para o sótão, não posso oferecer banquetes, mas posso contar histórias e omitir as coisas desagradáveis. Ouço dizer que as pobres castelãs tinham que fazer isso em tempos de fome, quando suas terras eram pilhadas. Ela era uma pequena, brava e orgulhosa castela e compartilhava generosidade. A única hospitalidade que podia oferecer, os sonhos que sonhava e as visões que via, as fantasias que eram sua alegria e consolo. Então, enquanto elas estavam sentadas juntas, Ermengarde não sabia que ela estava tão fraca quanto faminta, e que ao falar, ela vez ou outra se perguntava se sua fome a deixaria dormir quando ficasse sozinha. Ela tinha a impressão que jamais sentira tanta fome antes. Eu queria ser tão magra quanto você, Sara, Ermengarde disse subitamente. Acredito que você nunca esteve tão magra. Seus olhos parecem tão grandes e olha esses pequenos ossos pontudos salientes no seu cotovelo. Sara puxou sua manga, que havia subido sozinha para baixo. Sempre fui uma criança magra, ela disse bravamente, e sempre tive grandes olhos verdes. Adoro seus olhos estranhos, disse Ermengarde, olhando-os com uma admiração afetuosa. Eles sempre parecem ter visto tanta coisa. Eu os adoro, e adoro que sejam verdes, apesar de eles parecerem negros, geralmente. São olhos de gato, riu Sara, mas não consigo ver no escuro com eles, porque já tentei e não consegui. Bem que eu gostaria. Foi nesse exato minuto que aconteceu algo na claraboia, que nenhuma das duas percebeu.
Se alguma delas tivesse, por acaso, se virado e olhado, teria se assustado com a visão de um rosto escuro que espiava o quarto cautelosamente e que desapareceu tão rápida e silenciosamente quanto havia aparecido. Não tão silenciosamente, no entanto. Sara, que tinha ouvidos aguçados, subitamente se virou um pouco e olhou para o teto. Isso não pareceu Melquisedeque, ela disse. Não foi estridente o suficiente. O quê? Disse Ermengarde, um pouco assustada. Você não acha que escutou alguma coisa? Perguntou Sara. Não, Ermengarde gaguejou. Você escutou? Talvez não, disse Sara, mas pensei ter escutado. Pareceu como se algo estivesse nas telhas, algo que se arrastava suavemente. O que poderia ser? Disse Ermengarde. Poderia ser ladrões? Não, Sara começou a responder animada. Não há nada para roubar. Ela parou no meio de sua frase. As duas ouviram um ruído que Sara havia notado. Não vinha das telhas, mas das escadas logo abaixo, e era a voz irritada da senhora Michin. Sara pulou da cama e apagou a vela. Ela está dando uma bronca em Beck, sussurrou em pé no escuro. Está fazendo-a chorar. Ela vai vir aqui? Ermengarde sussurrou de volta, tomada pelo pânico. Não, ela acha que estou na cama. Não se mexa. Era muito raro a senhora Michin subir o último lance de escadas. Sara só conseguia se lembrar de ela ter feito isso uma única vez. Mas agora estava tão brava a ponto de subir, pelo menos parte do caminho, e parecia estar empurrando Beck diante dela. Criança desonesta e insolente, ouviram-na dizer. A cozinheira me disse que tem repetidamente sentido falta de algumas coisas. Não fui eu, madame, disse Beck soluçando. Estava com bastante fome, mas não fui eu, nunca. Você merece ser mandada para a prisão, disse a voz da senhora Michin, furtando e roubando metade de uma torta de carne. Não fui eu, lamentou Beck. Podia até ter comido uma inteira, mas não encostei nem um dedo dela. Em breve vou gravar a continuação do 15º capítulo.